No filme O Urso do Pó Branco, nós acompanhamos uma história muito louca sobre um urso que fica viciado em cocaína que caiu de um avião na floresta em que ele vive. E com isso ele fica extremamente agressivo ao ponto de matar várias pessoas em uma busca desenfreada por mais desse pó branco. Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. De vez em quando surgem uns filmes diferentões com o único intuito de criar um hype com alguma história absurda para chamar a atenção do maior número de pessoas possíveis e criar um burburinho para que a gente tenha interesse em assistir ao filme e ele se torne um sucesso comercial. É assim que surgem várias franquias de filmes de baixíssimo orçamento e o Urso do Pó Branco é um bom exemplo desse tipo de filme, já que animais perigosos que matam pessoa já é sinônimo de sucesso há muitos anos. O Urso do Pó Branco é baseado em uma história real, só que é claro que as semelhanças ficam só na premissa mesmo, porque a verdadeira história é bem menos empolgante do que a que é apresentada no filme, mas não deixa de ser um tanto quanto inusitada. A história real é bem simples e aconteceu no Tennessee, nos Estados Unidos, em 1985, igual como é mostrada no início do filme. Um traficante passava pela cidade de Knoxville com um avião lotado de cocaína que ele trazia da Colômbia, só que o avião estava tão pesado que ele começou a apresentar falhas e o rapaz começou a jogar os pacotes na floresta na tentativa de diminuir o peso do avião e tentar amenizar a situação. Só que como não adiantou em nada, ele resolveu pular com um paraquedas que também não se abriu. Pensa num cara azarado. Todo mundo morreu. Acabou. Então ele acabou morrendo na floresta e foi encontrado pouco tempo depois pela polícia local. Só que o mais louco dessa história toda é que um mês depois que isso aconteceu, um urso foi encontrado morto na floresta com mais ou menos 34 quilos de cocaína dentro da barriga, o que fez com que ele tivesse uma overdose. E os habitantes locais acharam isso tão bizarro que eles resolveram empalhar o urso e transformar ele numa espécie de atração em um shopping da cidade. Que viagem é essa, velho? E ele acabou se tornando uma lenda entre os moradores e ainda ganhou uns apelidos muito criativos, como por exemplo Pablo Escobar, porque Burr é urso em inglês e até urso cheirado, mas esse é menos legal. E revisitando essa história que aconteceu há muitos e muitos anos, a atriz e diretora Elizabeth Banks, que você deve conhecer por aquele filme horroroso das Panteras de 2019, pensou: como eu posso transformar essa história trágica em algo que as pessoas queiram ver no cinema? E assim surgiu a ideia do filme O Urso do Pó Branco. O filme é totalmente surtado e a única semelhança com a história real tá na premissa, porque ele é todo reimaginado e muito exagerado para criar um apelo maior com o público, e o resultado final ficou muito bom, porque esse é aquele tipo de filme que não se leva muito a sério e ele tem plena consciência disso, então ele não economiza no exagero e em forçar situações impossíveis. No início do filme acontece o mesmo da história real. Um traficante joga várias mochilas com cocaína na floresta, um urso encontra, usa, fica viciado e começa a procurar por mais. Depois disso, várias pessoas acabam entrando no caminho dele e ele acaba promovendo uma matança desenfreada. E tem umas mortes bem criativas nesse filme. Eles criaram situações onde não só o urso mata as pessoas, afinal de contas o urso é só um e tem várias pessoas na trama. E ele não conseguiria estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Se bem que de vez em quando a gente fica com essa impressão. Mas para todos os efeitos ele não consegue. Não consegue, né? A comédia do filme também é bem inteligente. Como aquilo é pra ser uma situação séria, a parte cômica fica por conta das cenas trágicas e bem exageradas e que às vezes faz parecer que aquele urso tem superpoderes. Ele pula de árvores numa rapidez e ainda consegue perseguir uma ambulância em alta velocidade sem se cansar, e ele tá sempre presente nos lugares chaves da trama. As atuações do filme tão ok, eu gostei do personagem do Shea Jackson Jr., que faz um personagem durão, mas que no fundo é um cara legal. Quanto aos outros personagens, é como se todo mundo tivesse bem encaixado dentro da trama. E o Urso do Pó Branco é como se ninguém tivesse um verdadeiro destaque dentro da história do filme, mas cada um tá ali servindo o seu propósito.
Uns para servir de carne pro urso e outros para ajudar a trama a seguir, e tudo segue em perfeita harmonia. O filme também consegue enganar a gente muito bem. Tem horas que a gente acha que vai acontecer uma coisa e acaba acontecendo outra, e a gente acaba sendo surpreendido. E isso acontece algumas vezes dentro da história, e eu achei um ponto muito positivo, porque às vezes a gente acha que o filme é totalmente previsível, mas não é. A direção da Elizabeth Banks também é muito eficiente. Ela cria situações em vários locais diferentes ao mesmo tempo e consegue lidar com todos eles de uma forma dinâmica e sem esquecer de nada. É impressionante. Tem um personagem que a gente acha que foi esquecido, mas ele acaba tendo um desfecho mais pro final do filme, coitado. O filme tem 1h30 de duração, que é um bom tempo para esse tipo de filme, e apesar do baixo orçamento, o CGI do urso ficou muito bem feito. Dá pra ver que eles investiram bastante nesse quesito, porque essa é uma das coisas que mais chama atenção pro filme, além da história maluca, então eles tinham que investir mesmo. Os movimentos do urso são bem realistas, apesar de às vezes ele parecer ter uns superpoderes. O Urso do Pó Branco é um filme eficiente no que ele se propõe a fazer, que é apresentar uma história fácil de ser entendida sobre um animal que já é perigoso e que após usar cocaína passa a matar as pessoas que entram em seu caminho. O filme faz isso de maneira muito exagerada para ter maior apelo do público, mas sem se levar a sério, assim como eram os filmes da Anaconda, que fizeram muito sucesso nos anos 90. E é um filme que, se você assistir com a mente aberta e a pipoca na mão, é diversão na certa. Assim como John Wick 4, o Baba Yaga, que eu também já fiz análise aqui no canal e você pode conferir clicando aqui do lado. Até lá!